Olá! Hoje vou contar mais uma furada. Essa é furada mesmo, gente. Essa não é dica, não. É furada mesmo. Alguns anos atrás a gente fez um mochilão pela América do Sul. A gente entrou, comprou a passagem entrando pelo Uruguai, né? Chegamos em Montevidéu, fizemos Argentina e Chile. E aí tivemos a brilhante ideia, quando a gente estava em Santiago, a gente foi para o deserto de Atacama, e aí do deserto de Atacama a gente olha no mapa e vê assim, nossa, Machu Picchu é aqui pertinho. No mapa realmente era uma distânciazinha, mas era muito longe, gente, era muito longe. Mas a ideia foi brilhante, né? Vamos fazer um mochilão, vamos aproveitar aqui. E aí a gente pegou um ônibus, né? Um ônibus porque a gente estava fazendo um mochilão, a gente fez tudo de ônibus, a gente de avião só fez as duas, a chegada, a entrada, né? E a saída de avião. E o resto foi de ônibus mesmo. E aí a gente pegou um ônibus lá em Calama e para ir para Machu Picchu. Maravilha! Acho que dava umas 12 horas, 16 horas de viagem, era longe. Mas a gente foi, né? E aí a gente pegou o ônibus, venderam pra gente um ônibus de luxo, né? E graças a Deus a gente comprou a parte leito do ônibus. Era um double deck, aquele ônibus de 2 andares, embaixo era o leito e em cima era o executivo, como se fosse esse ônibus que a gente tem aqui. E aí entramos no ônibus, sentamos ali na parte de baixo. Gente, o ônibus era um nojo, você tinha medo de encostar na cortina, de tão sujo e poeirento que era. E aí você fica ali no leito mais duro, né? Você não se mexe. Então a gente foi viajar assim meio duro. E aí a gente está sentado esperando o pessoal entrar. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção da quantidade de gente que entrou naquele ônibus. Ali embaixo, tudo maravilha, poucos lugares, as pessoas sentaram e ficaram duras, né? Para não encostar na cortina. E a parte de cima, e entra gente, e entra gente, e entra gente. Só que cada pessoa que entrava era assim, essa coisa que a gente vê em filme, esse pessoal da Bolívia, né, bem característico, com aquele negócio assim atrás, aquelas trouxas com a criança enfiada ali, era criança, era mala, era tudo. Então cada pessoa equivalia umas 3 assim com aquele negócio. E ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia subindo. Eu não sei se eles vendem mais lugares do que tem, ou se realmente essa trouxa toda assim, né, ocupa mais lugar. Eu sei que o pessoal foi subindo, 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 subindo. E encheu, lotou o ônibus, tinha gente em pé na escada, né? O pessoal sentava ali na escadinha que subia mesmo, e o ônibus foi embora assim, né? E do meu lado sentou uma senhora, que você olhava, normal, uma senhorinha, né? Daqui a pouco a senhora tira aquela trouxa dela e ela tem um cinturão aqui assim, ela tem um cinturão com um monte de coisa enfiada. E era a máquina, parecia furadeira, Dremel, tinha um monte de troço ali, grande, pesado. E aí o ônibus segue viagem e eu descobri, depois pesquisando, eu descobri que ali na fronteira tem uma zona franca. As pessoas compram e fazem contrabando daquilo ali, levam pro Peru. A gente estava no Chile e estavam levando pro Peru. Só que logo na fronteira tem uma polícia, tem uma fiscalização. Então o ônibus saiu abarrotado de gente, e ali na primeira parada já ficou meia dúzia. Porque quando para, desce todo mundo. Só a primeira classe ali que fica. A gente ficava ali durinha, né? Nem olhava pro lado pra não dar chance de nada. A gente ficava dura. E aí desce gente, desce gente, desce gente, desce gente. E chora gente, e abre a mala. E todo mundo abre aquilo. E meia dúzia já fica ali pelo meio do caminho, chorando, que perde tudo. O ônibus sobe todo mundo, e sobe todo mundo, sobe todo mundo, sobe todo mundo. E o ônibus segue. E aí no caminho para de novo, fiscalização. E desce todo mundo, e desce todo mundo, desce todo mundo, desce todo mundo. E fiscalização, mais meia dúzia chorando ali, que fica por ali mesmo. Já leva as mercadorias e sobe todo mundo, sobe todo mundo, sobe todo mundo, e assim vai. Daqui a pouco o ônibus para de novo. Você acha que é fiscalização? Não, gente. É um motorista que vai fazer xixi no meio da estrada.
ele desce e vai fazer xixi. Só que não desce só o motorista, e desce todo mundo, e todo mundo, e todo mundo, e todo mundo desce. E assim vai, e sobe o motorista, e sobe todo mundo, sobe todo mundo, sobe todo mundo, e assim continua. E no meio do caminho, já de noite, o ônibus para no meio do nada, no nada. E aí começa a chegar umas combis, não dava para ver muito bem, porque elas vinham com aquele farolzão assim no ônibus, de madrugada, de madrugada. E aí abre a mala e sai coisa, e a gente começou a pensar, eu vou morrer aqui. E minha mãe não vai nem saber onde eu tô, porque a gente não falou, a gente estava no mochilão, não era a primeira intenção ir para Machu Picchu. E a gente começou a pensar, gente, eu vou morrer aqui, vou morrer, vão jogar meu corpo no mato e minha mãe não vai nem saber onde eu tô, não vai me achar nunca mais. E aquela gente toda desce tudo de novo, desce tudo de novo, desce tudo de novo, e sai coisa, e sai coisa, e sai coisa, e o ônibus segue. Eu sei que uma viagem que era para levar 16 horas, levou mais de 24 horas nessa brincadeira. E assim, já amanhecendo, a gente para num lugar e o pessoal desce, todo mundo correndo, todo mundo correndo, todo mundo correndo. A gente descobriu que iam parar para comer alguma coisa. E a gente resolveu descer também, descemos, fomos olhar, assim, é um lugar muito fuleiro, muito simples, né? E todo mundo, quando a gente chegou, já tomando sopa, e era uma sopa, eu não sei de quê. E aí a gente resolveu, não, eu quero sopa. Ah, acabou. Não tinha mais sopa, gente, não tinha. Por isso que o pessoal desceu todo correndo para garantir a sopa. E nos restou uma barraca de pão que tinha do lado de fora, pareciam uns pães árabes, né? Aquele pão fofo assim. Foi o que restou, a gente comeu, nós compramos 2 pães e foi o que a gente comeu nessas 24 horas. E até que cedo a gente chegou num lugar e o ônibus parou. E o ônibus parou e o motorista veio muito rude, abriu a porta e falou, olha só, eu vou dormir e quem quiser que durma. Mas isso foi o que a Luciana entendeu. Um espanhol muito esquisito, falado muito rápido, um motorista muito grosseiro, assim, rude, falando, eu vou dormir e pronto. E o ônibus parou. Aí eu comecei a olhar, comecei a prestar atenção, vi assim, que a gente tinha parado em algum lugar, em alguma cidade. Na verdade, o motorista foi falar com a gente o seguinte, que ele tinha chegado, só que era muito cedo, então quem quisesse dormir ainda um pouco no ônibus poderia continuar dormindo para poder sair um pouquinho mais tarde, porque estava tudo fechado onde a gente tinha chegado. A gente descobriu que chegou num terminalzinho de Cusco, mas a gente não tinha a mínima ideia também. E foi assim a nossa viagem. A gente chegou, no final a gente não dormiu um pouco, mas teve gente que ficou dormindo no ônibus. E a gente chegou em Cusco dessa forma. Então foi uma viagem assim, muito louca e eu realmente não recomendo para ninguém pegar esse ônibus para fazer esse transporte, porque é muito esquisito, gente. É muito esquisito e realmente a gente achou que fosse morrer. E é isso, essa é a nossa furada que a gente fez essa viagem de ônibus. E tem mais que a gente vai contar um pouco mais para frente.